Deu 6 horas, vamos começar? E aí, gente, vocês estão bem? Tranquilos? Boa noite. Para quem não me viu, tudo bem? Oi, sejam bem-vindos. Para quem já me viu, sinto muito. Terceira aula com vocês, tá? Seguinte, só explicando algumas coisas. Na aula de hoje, como vocês podem reparar, eu acho que eu vou deixar assim a iluminação, tá bom, né? Nós vamos falar como que vai ser o vestibular da UEL em 2025. Porém, temos alguns desafios, que é o seguinte, nós ainda não temos o manual do candidato. O que significa? A UEL ainda não publicou um edital falando quando que vai começar as inscrições, quais vão ser os conteúdos cobrados, quais vão ser as áreas específicas de cada curso, entre outras coisas. O que a gente tem de definido ainda é algumas resoluções que eles publicaram, alguns comunicados que eles passaram, não só aqui dentro da universidade, mas também para a comunidade externa, e principalmente as datas. Porque a gente vai se preparando, pensando em alguma data para a gente trabalhar. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, boa parte da aula, eu vou falar informações que a gente já tem confirmada, dicas de como se preparar para a prova, como fazer a prova e também o depois da prova, e principalmente também algumas projeções do que a gente pode encontrar na prova. Não só da minha área de história, tá? Então, por que eu escolhi fazer essa aula nesse começo do ano? No ano passado eu fiz no final do ano só, perto da prova. Mas eu acho que é interessante porque tem vários alunos aqui que nunca fizeram vestibular, não sabem como que é o vestibular, e também vocês ainda estão tendo um salto a mais de que o vestibular é totalmente novo esse ano. Então, a gente tem que se adaptar no meio do trajeto. É como se a gente estivesse trocando a roda do caminhão enquanto ele estivesse em movimento. Tá? Mas aí eu vou tentar dar uma gotinha de esperança para vocês no meio desse caminho dessa aula, tá? Então, se tiver dúvida, levanta a mão, manda bilhetinho. Eu estou gravando a aula ali, então se precisar ir embora um pouquinho mais cedo, não fica desesperado, que daí depois eu mando o link lá no grupo, tudo bem? Tá? Então vamos lá. Só falta o passador de slide para ele funcionar. Funciona. Pera aí. Vai, filho. Ah, não vai funcionar nunca, né, Daniel? Porque tá no YouTube. Pronto. Vamos lá. Seguinte. Indicação de música. Tava tocando aí pra quem tá ouvindo. Ah, já ouviram o baile do FBC? O álbum inteiro é maravilhoso. É de 2021, mas pra mim parece que lançaram semana passada. Isso é música popular brasileira. Aí você pode chamar de funk, o jeito que você quiser. Se você falar de xodó, tudo bem. Não, professor, seja bem específico. É funk ou não? É funk. Mas é um funk do jeito que você nunca ouviu. Não. Mas é o funk de onde nasceu o funk ou o funk do Rio de Janeiro? Então, o funk, ele nasceu no Brasil. Então, você daqui do Brasil... Não, existe outro tipo de funk que não... Ah, meu anjo. Então você tá falando dos funk das antigas. Então, esse álbum aqui, ele é um funk das antigas. Ele faz relembrando o funk das antigas, entendeu? Não, professor. Ah, da boquinha da garrafa que você tá falando? Não, o funk ele tem origem do soul. Esse funk que eu quero, não é esse, né? Ai, meu bem. Tá, então você tá falando do funk com P. Aí é outro assunto. Eu tô falando com F. Não é funk. Não, existe o funk, que aí esse que vem dos souls. Esse daí que é um pouquinho mais rebuscado. Mas esse daqui é um outro gênero de funk. Não é o que você está esperando. Ah, esse é do Rio. Não é do Rio, é de Minas Gerais. Bem? Olha a minha careca. Vamos falar o que a gente vai trabalhar hoje? Apresentações. Nunca mais cresceu na pessoa. Não vamos falar disso não, tá? É a careca CPV, isso daqui dá sorte, tá bom? Informações básicas, o que a gente vai falar hoje? Datas importantes, tá? Não só para você que faz um curso geral, que todo mundo faz a prova no mesmo dia, existem pessoas que vão fazer provas em dias diferentes que você. E aí, você que está fazendo um curso diferente, você precisa saber desses dias também, porque não adianta você se inscrever para o vestibular e perder as datas importantes, tá? Fase única, eu vou explicar como que vai ser o vestibular em fase única, questões específicas e também quais são as obras literárias que vocês já ouviram falar. Oi. Uma pergunta específica, tipo, eles podem tirar, trabalhando com sociologia, né? Não é algo que eu investiu. Mas, por exemplo, farmácia, que
teve uma vez que eles tiraram química, né? E colocaram português. Eles podem fazer isso de novo com algumas outras? Podem, porque eu vou explicar daqui a pouco, porque a definição das disciplinas específicas vão ser feitas por uma comissão dentro do colegiado do curso. Então, exemplo, a nossa colega perguntou se o curso de farmácia poderia tirar a química como que ela já fez em algum momento. Pode, por quê? Porque é o colegiado do curso que vai determinar. Então, os professores de farmácia vão determinar quais são as áreas específicas que eles acreditam que seja necessário você ter conhecimento para fazer a prova. Então, até o momento, nós estamos no escuro. Por isso que eu vou explicar algumas coisas, principalmente sobre isso de específica, que eu acho que vocês estão mais desesperados para vocês saberem o que espera vocês. Não ficar andando totalmente no escuro. E se acontecer alguma coisa diferente, vocês já estarem preparados. Não sei que nem os outros cursinhos aí, que a galera tá tudo esperando o sinal divino. Ah, isso, não tem jeito. Só se eu ficar no guerra. Vocês querem que eu fale no gogó? Resolveu. A culpa era minha. Desculpa. Posso ser no microfone agora? Vamos lá, continuando. Como fazer a prova? Vou ensinar você como fazer a prova. Desde o antes, preparação, o que você tem que levar na prova, o que você tem que fazer durante a prova, o que você não pode fazer durante a prova, tá? E também o depois da prova, porque é relevante também. Tá? Essa parte do antes da prova, eu acho que é o mais essencial para vocês pensarem agora. Porque tem coisinhas que você, se nunca ouviu alguém falar, você precisa que alguém te diga, para você não cometer esses erros, tá bom? Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar sobre isenção da taxa do vestibular. Vocês que são alunos do cursinho matriculado, vocês têm direito a essa isenção. Ou seja, você pode fazer a prova sem pagar para fazer a prova. Tá? Não vai vacilar e ter que pagar 160 conto num bagulho que poderia ser de graça. Tudo bem? Eu vou falar isso várias vezes para vocês, principalmente no decorrer desse ano aí no comecinho dessas aulas, tá? Quando sair principalmente o edital. Tudo bem? Vamos lá. Informações básicas. Fala, Luna. Ah, meu bem, não precisa. Aquilo ali é só uma apresentação. É só falando assim, ó, vou falar isso. Esqueci as fases, porque eu esqueço ano passado. Ah, eu vou mostrar isso agora. Eu esqueci de me inscrever no Enem ano passado. Eu vou mostrar isso agora, eu vou mostrar as datas. Tudo bem? Oi. Agora está no período de pedir a isenção do Enem. Isso. Agora está no período de pedir isenção do Enem. Vocês aí, galera do CAD1. Até dia 26. Isso, até dia 26. Não vai moscar, tá bom? Porque dói, filho. Pagar vestibular dói. Enquanto você tá falando outras coisas. Oi? Deixa lá enquanto você tá falando outras coisas. Tudo bem, pode ser. Boa ideia, Luna. Vou ler a pergunta aqui. Você poderia tirar o carregador do computador da tomada por causa da interferência no microfone? Eu acho que não é o carregador. Porque assim, o meu computador, ele já está nas últimas. Ele está sobrevivendo assim no final. Então ele só fica ligado na tomada. A bateria já está totalmente viciada. Não sei se vocês sabem. Não sei se eu vou falar isso gravando. Mas assim, ó, hipoteticamente, existem algumas empresas de tecnologia que elas têm vínculos com algumas empresas de tecnologia. Então elas recebem uma quantidade de computador, de notebook. Só que aí chega um certo momento, essas empresas ganham um novo conjunto de máquinas, de computadores. Talvez, hipoteticamente, eu peguei o meu computador num lixo dessas empresas. Ou seja, ele já estava sendo descartado e eu peguei lá no lixão. Talvez, hipoteticamente. Então ele está assim, ó, lutando para sobreviver. Informações básicas. Vamos lá, datas. Primeira coisa, prova de habilidade específica para o curso de música. Galerinha que quer fazer música que não é, ó. Dia 29 de setembro vai ser a data para vocês fazerem a prova de música. Depois que você fez a inscrição, vai ter essa data para você fazer a prova. Que horário vai ser? Das 8 horas da manhã até as 11. Você fez essa prova nesse período da manhã. Você tem um intervalo de almoço e aí às 2 horas da tarde você tem que voltar para o local de prova e fazer a segunda parte da prova. Tá? A galera que está em dúvida, que quer fazer música e não sabe como funciona, depois conversa comigo lá fora que eu passo um pouco mais de detalhes. Mas isso é muito semelhante com a galera que vai fazer prova de desenho também.
tá? Então, nesse dia, você tem que trazer o seu instrumento, você vai fazer a prova na manhã, vai ter um intervalo de almoço e na tarde você volta para fazer a prova. Ah, professor, acabei atrasando, não cheguei no horário de manhã, vou conseguir fazer a prova de tarde? Você pode até tentar, mas você vai ser reprovado, porque você tem que chegar no horário. Ah, eu fiz a prova de manhã, preciso ir de tarde? Lógico. Bom? Segunda data importante, habilidade específica para cursos de design de moda e design gráfico. Vocês que querem fazer esses cursos vão fazer a prova também no dia 29 de setembro, só que somente no período da manhã, das 8 horas até as 13 horas. Tudo bem? Tranquilo? Para quem quer fazer esses cursos, eu vou dar uma pausinha para você copiar. Ah, professor, onde que eu consigo acessar isso? Você vai lá, COPES UEL, Vestibular 2025, vai ter lá, resolução de datas do vestibular. E aí vai ter um PDF só com essas datas especificando cada coisa. Professor, tem mais coisa que isso? Não. Porque a UEL não quis. Ainda não soltou o escorpião do bolso. Tá? Tudo bem? Posso passar? Oi, meu anjo. Então a prova geral vai ser de 28. Eu vou chegar lá. Normalmente, a habilidade específica ela é anteriormente à prova geral. Por isso que eu falei, a galera que faz esses cursos tem que ficar muito ligado, porque você acha que, vou fazer prova igual todo mundo. Não, quem faz habilidade específica faz a prova antes da prova comum. E aí a pessoa já sabe se ela foi classificada ou não. Às vezes ela não consegue nem ir fazer a prova geral porque ela não foi qualificada aqui. Mas aí a gente vai se preparando junto. Tudo bem? Todos os cursos têm habilidades específicas? Sim, vou chegar na parte dos cursos em geral. Mas esse daqui é prova prática. A pessoa tem que tocar o instrumento, ela tem que desenhar. Tudo bem? Outros importantes. Cursos de arquitetura, urbanismo e artes visuais. No dia 29 de setembro, de tarde, às 13h30 até às 18h30, vai ter prova específica para esses cursos. Tudo bem? Tá? Quando você fizer a inscrição, vai aparecer lá cartão de inscrição e o local da sua prova. Você vai imprimir e você vai saber o local que você vai fazer essa prova. Tá? Segundo, prova de conhecimentos gerais. Aí que chega a gente, o bolo louco. Todo mundo vai ter que fazer prova no dia 17 de novembro. Tá? Então a galera de artes, de música, de design de moda, design gráfico, de arquitetura, eles fazem prova no dia 29 e também vão fazer a prova no dia 17 de novembro, em que todos os cursos vão fazer essa prova de conteúdos básicos. Tudo bem? Tá? Nesse dia 17 de novembro, a prova vai ser das 2 horas da tarde até as 6 horas. Essa prova pode ser tanto aqui na UEL como fora da UEL. Porque o que acontecia? Como o vestibular era de 2 fases, a primeira fase era na Londrina toda, e até fora de Londrina. E aí, quem fosse aprovado, fazia a segunda fase aqui na UEL, somente na UEL. Agora, como que é fase única, todo mundo vai fazer a prova igual, os 2 dias de prova, aí nós vamos ver espalhado na cidade toda. Então, você pode dar a sorte ou o azar de fazer a prova na UEL, ou em algum colégio particular aí que tem ar-condicionado, mesa boa, ou você pegar aquele colégio público que está bem mal acabado. Tá? Então, é na sorte. Ah, professor, é distância da minha casa onde que eu faço? Não, porque o que eu já vi gente fazendo prova lá no Cafundó do Judas, né? Tudo bem? Então lembra essa data, 17 de novembro, você já tem um compromisso, vestibular da UEL. E também, no dia seguinte, dia 18 de novembro, nós vamos ter a prova de redação e discursiva de conhecimentos específicos. Daqui a pouco a gente vai falar desse monstro de específico, tá? Professor, Oi. a prova de conhecimentos gerais já é o vestibular? Isso, meu anjo. Isso que todo mundo vai fazer. Dia 17 de novembro você vai fazer a prova e dia 18 de novembro você também vai fazer uma prova. Sim. Tá? A de conhecimentos gerais é o que vocês vão ver como múltipla escolha. Ou como você chama no ensino médio de prova de xizinho. Tá? A de conhecimento específico, discursiva e redação a gente chama de dissertativa. Ou seja, você tem que escrever a resposta. Dissertar sobre o que você compreendeu daquela questão. Tudo bem? Oi. Ela vai disponibilizar materiais para a prova específica de arte? Então, a nossa colega acabou de perguntar
se eu tenho uma previsão ou especulo uma data de quando que a UEL vai divulgar os materiais sobre a prova de artes, né? Normalmente, o que a UEL faz? Ela lança junto com o manual do candidato. Não sei se vocês conhecem, mas a UEL, ela lança um arquivo que se chama Manual do Candidato. Lá vai ter todas as datas, calendários, coisas importantes, desde isenção, período de recurso, classificação, tudo isso vai estar nesse arquivo. E abaixo dele vai ter cada área do conhecimento. Daí vai ter lá, história, elencado todos os pontos que podem ser cobrados no vestibular. Artes, a mesma coisa. Biologia, a mesma coisa. Química, a mesma coisa. Por que a UEL faz isso? Não só para te ajudar a estudar, porque eu duvido muito que vocês vão abrir o manual do candidato para estudar, mas ajuda muito mais o professor para saber o que a UEL vai cobrar ou não. Porque se ocorrer assim, ó, a UEL não coloca que vai cobrar sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. E ela cobra isso na prova, isso cabe recurso, porque ela cobrou um conteúdo que ela não avisou que iria cobrar. Então essa questão ela vai ser anulada. É dentro desse documento que a gente abre as margens dos recursos para você conseguir a nota de uma questão que ela deve ser invalidada. Tá? O manual do candidato é o seu melhor amigo. É lá que você vai descobrir o que pode ser cobrado na prova de artes. Mas aí o professor de arte vai explicar um pouquinho mais detalhado. Oi, meu anjo. Também. Cabe em tudo. Tá? Tudo bem? Ah, e também tem mais uma dica. Vestibular da UEL, se ele gastou a pergunta na primeira fase, em conhecimentos gerais, eles não vão fazer a mesma tipo de pergunta no específico. Então, se eles perguntaram sobre independência do Brasil na questão geral, eles não vão cobrar sobre independência do Brasil na específica dissertativa. Tá? Eles não gastam a mesma bala duas vezes. Pelo menos no mesmo vestibular. Tudo bem? Até aqui, posso mudar? Perdão, nem perguntei. Posso trocar? Depois, lembra, eu vou mandar lá no grupo o PDF. Ah, professor, você falou isso da aula de hoje de tarde. Gente, eu dei 4 aulas agora de tarde. Eu tô dando mais uma aula aqui. Eu só tive 40 minutos de intervalo. Pelo amor de Deus. Espero que eu vou lançar depois. Tá? Quais serão os conteúdos cobrados em cada dia, tá? Vamos lá. Primeiro dia, na prova de conteúdos gerais, múltipla escolha, vocês vão ter perguntas de português, literatura, língua estrangeira, que é inglês e espanhol, artes, matemática, química, física, biologia, filosofia, geografia e história. São todos esses conteúdos que vão ser cobrados na prova, tá? Conhecimentos gerais. Vamos fazer uma linha de raciocínio juntos, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 áreas, certo? Se a gente for pensar tirando literatura, que é junto português, são 10. São quantas questões na prova de conhecimentos gerais? 60. 60 dividido por 10. 6. Então, se espera que a prova cobre 6 perguntas de cada um desses conhecimentos específicos. Se espera. Por que eu falo espera? Porque não saiu o manual. A UEL pode mudar isso, tá? Segundo dia de prova. A prova vai ser redação e disciplinas específicas, compostas de 3 questões discursivas para cada disciplina. Então, ó, pense aqui comigo, tá? Esse ponto eu não coloquei aqui ainda, para quem quiser anotar, pode continuar anotando. Cada curso da UEL vão ser cobradas 3 áreas de conhecimento específica no segundo dia de prova. Então, você vai fazer a redação, e aí vai ter uma outra prova, que vai ser a prova de conhecimento específico. Vão ser 3 áreas. Dessas 3 áreas, uma delas todo mundo vai fazer, que é sociologia. No novo vestibular da UEL, sociologia é um conhecimento específico cobrado em todos os cursos. Ah, professor, mas eu quero fazer engenharia. Sociologia. Quero fazer matemática. Sociologia. Quero fazer farmácia. Sociologia. Quero fazer biblioteconomia. Sociologia. Todo mundo vai fazer questões de sociologia. A prova do meu amigo medicineiro, as questões de sociologia são iguais às minhas? São iguais. Tá? Oi. Ano passado, vou pegar um exemplo aqui de detalhe, que era química, biologia e matemática. Esse ano, com sociologia, vai tirar delas. Nossa colega
fez uma pergunta junto com um exemplo. No ano passado, veterinária, tinham três disciplinas. Não sei se eu decoro, mas é biologia, química e matemática. Quando for colocado o novo modelo do vestibular, uma dessas três vai ser retirada para colocar sociologia. Qual que é, professor? Je ne sais pas. Não sei. Vamos descobrir junto, porque a UEL ainda não divulgou. Oi. As questões de sociologia, o quê? Vai ser a mesma que as outras? Para todo mundo. É que assim, ó, o que acontece? A UEL faz um Frankenstein. Ela pega os professores da área de história, fala assim, ó, faz 3 perguntas de história. E aí todo mundo que for fazer específica de história vai responder essas 3 perguntas. Mesmo que você fosse fazer história, geografia, pedagogia, as perguntas são as mesmas. Entendeu? O que vai diferenciar é a área do conhecimento. Então, tipo, às vezes o meu curso é história, geografia e sociologia. O do outro é matemática, português e sociologia. Aí muda. Mas quando for área específica, a questão é a mesma para todos. Oi, meu anjo. Faculdades que já tem a disciplina de sociologia, por exemplo, psicologia, as especificações, biologia, sociologia e filosofia. Então, sociologia já tá. Uma pergunta interessante. O nosso colega perguntou como que funcionaria em um curso que já tem sociologia de específica. E aí nós temos um detalhe que aí é o tropeço da nossa vida. Por quê? Na resolução que foi lançada, eles colocaram que é o colegiado do curso que vai determinar quais serão as disciplinas específicas. Então, ao mesmo tempo que eles permitiram tirar uma disciplina para colocar sociologia, eles também abriram margem para mudar as disciplinas do curso. Então, às vezes, eles podem alterar as outras disciplinas. Ah, professor, isso é uma regra? Não, às vezes eles podem manter. Mas eles estão com essa liberdade de mudar agora. Peraí, deixa ela fazer a pergunta primeiro. Oi. Ah, mas eu vou chegar aí, porque a sociologia vai ser peso 1 também. Vou explicar depois. Oi. Eu tava conversando, por exemplo, com um amigo meu que fazia medicina aqui na UEL, ele já tá, acho que no 2º ano. Não tem nem se pode falar isso, porque ele mandou essa pergunta. Ah, eu sei dessa história aí. Mas pode falar. É verdade, né? Mas que falaram que tiraram o química, colocaram português no lugar. Então, fofocas do mundo pré-vestibular. Lembra que eu falei que é o colegiado que determina quais são as disciplinas? E aí está circulando um comunicado aí de que o colegiado de medicina aqui da UEL, eles trocaram já os cursos e que eles estão tirando química para colocar português, alguma coisa assim. Eu já tenho o meu, mas obrigado. Então, tá existindo essa fofoca. É verdade ou não? Não sei. Eu não conheço nenhum professor do departamento de medicina para poder conversar. Agora, se vocês querem conversar sobre história, talvez quando eu desligar a câmera eu possa conversar. Tá? Tudo bem? Então, o que me falta é fonte. Como um bom historiador, eu preciso de uma fonte. Mas quem tá lá dentro, o estudante lá dentro, ele sabe mesmo. Se o professor quiser abrir a boca. Mas, ó, UEL, nunca que isso acontece, viu? Nós somos íntegros, não tem corrupção, tá? Os professores, ó, show de bola. Tá? Por favor, hein? Eu quero meu emprego. Tá? Tudo bem? Posso passar? Já passando. Obras literárias. Isso daí vocês já viram com a Jamila e com o Guelph. O Rei da Vela, do Oswald de Andrade, o Seminarista, Bernardo Guimarães, Nikesh, da Paulina, Torto Arado, Melhores Poemas de Fernando Pessoa, Chove sobre Minha Infância, Cartas Chilenas, tá? Dizem que Cartas Chilenas é bom e ruim ao mesmo tempo. Aí vocês vão ter que ler para saber. E álbum musical. Vai ser cobrado um álbum musical nesse vestibular. O álbum Cabeça e Dinossauro dos Titãs. Tudo bem? Eles estão querendo copiar algumas universidades federais aí que cobraram Racionais. E aí eles não tiveram coragem. E aí eles colocaram um rockzinho. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá voltando para casa de busão? Bota o álbum do Titãs para ouvir. Tá? Não é só ouvir, é tentar refletir sobre a música. Lê a letra lá no Cifas Club lá, lê para entender um pouquinho, porque não adianta só você ouvir, você tem que interpretar aquela música, para ela fazer um sentido. Professor, igual aquela música do Chico Buarque, eu
Eu nunca tinha pensado que o cálice que ele se refere é o cálice da ditadura, de calar-se, não do cálice divino. Porque como ele fala cálice divino, mas ele estava se referindo ao calar, e isso seria uma coisa impossível, eu não entenderia nunca. Isso é uma parte de interpretação. E aí os professores de literatura vão ajudar vocês. É isso que ele queria falar. Legal. É um bom exemplo, Luna. Ótimo. Tudo bem? Posso passar? Isso daqui vocês já conhecem, né? Isso daqui é o que vocês ficaram sabendo primeiro. Você conhece algum canal? Deixa eu te falar sobre o álbum. Sobre o álbum? Deve ter um monte. Porque esse álbum aqui eu acho que é da década de 80, né? Sei lá. Deve ter muita resenha. Só que em específico pro vestibular, não sei se tem ainda. Eu sei que o Guelph e a Jamila vocês têm que cobrar, porque eles é o serviço deles. Desculpa, Jamila. Desculpa, Guelph. Vamos falar pra eu tirar uma foto. Tiro? Não, faz pose pra você. Eu tô tão feio assim. Silêncio pra eu tirar foto. Tá bom. Eu tirei. Já tirou? Obrigado. Tá? Vamos lá. Questões específicas. Regras comuns, tá? Entre as 3 áreas cobradas, sociologia vai ser específica de todos os cursos. E aí vai sobrar 2 áreas distintas. E aí o colegiado vai determinar quais vão ser essas 2 áreas. Oi. Pera aí, só um segundo. Oi. Cada curso tinha um peso diferente. Ou era peso de 1 pelas 3, ou uma tinha 2 pesos. Você acha que agora, nessa mudança de vestibular, a sociologia vai ter um peso maior? Não vai ter um peso maior. Eu vou explicar sobre isso, que eu vou falar sobre essa questão do peso das questões, eu acho que no próximo. Mas aí vai ter uma correlação nisso, tá? Perdão, qual que era a sua pergunta que eu te interrompi? Foi respondido? Oi? Você acha que vocês podem tirar questões de algumas para deixar as questões? Tipo, sociologia e mais 3. Mais 2. Não, são 3 específicas. A sociologia já é uma delas. O que vai ter de diferente são 2. A gente não vai colocar 4 áreas em específico, entendeu? São só 3. Dessas 3, uma é sociologia. E dessas 3 áreas do conhecimento, vão ser 3 perguntas para cada uma delas. Então, no total, nós temos 9 perguntas. 3 são de sociologia e as outras 6 nós ainda não sabemos. Mas vamos saber. Você vai se preparando até chegar lá. Tá? Eu ia falar alguma coisa, acabei esquecendo. Daqui a pouco eu vou lembrar. Tá? Tudo bem? Você tinha perguntado do colegiado. O que é o colegiado? Colegiado é o corpo docente de um curso. Então, são os professores que dão aula nessa área. Então, no meu departamento de História, tem um professor de História do Brasil, tem um professor de História Contemporânea, tem um professor de História Política, tem uma reunião dentro desses professores, desse colegiado, e eles determinam quais são as áreas que eles acreditam que são necessárias serem avaliadas durante a prova. Tá? Então, é o professor da graduação que escolhe. Tudo bem? Até o momento, nós não temos a definição de quais serão para cada curso. Depois a gente vai saber. E aí, mais informações. E aí tem aquela correlação do peso da questão. Tá? Áreas indicadas pelo colegiado. Primeiro ponto. Possuem peso total de 15% da nota. Então, aquelas 2 áreas que o colegiado irá indicar vai ter 15% de peso na nota. Tá bom? Segundo ponto. Sociologia vai possuir somente 10% do peso da nota. Então, eles incluíram sociologia, mas colocaram ela como se fosse a irmã feia. Você tá junto, mas você não vale tanto. Entendeu? Você só tá aqui pela cota. Tá? Infelizmente, isso está acontecendo. E terceiro, prova de redação vai ter peso de 30%. Então, se você for pensar no sentido prático, você juntar as 2 áreas específicas junto com a sociologia, elas não dão a redação. Então, se você não está olhando para o Gustavo André, para a Gabi, para a Iris, para esses professores de redação, querendo arrancar uma deles, de tanto tirar dúvida, de tanto fazer redação, é bom vocês começarem. Porque isso daqui é o que vai determinar quase 50% do seu sucesso nesse segundo dia de prova. É 30% da nota, gente. É muita coisa.
Então, estudem, pratiquem redação. Se você está querendo fazer alguma redação com conteúdo de atualidades e quer relacionar com história, chama eu, o Guilherme, a gente ajuda vocês para dar alguns embasamentos, dados. A gente vai participar também de algumas interdisciplinaridades com atualidades para ajudar vocês, mas vocês têm que escrever. Não adianta nada estudar se você não escreve, se ninguém corrige. Tá? Tudo bem? Faz redação, por favor. Nunca faça o jabá para as outras disciplinas. Mas depois que eu vi isso aqui, aí eu percebi que o negócio estava tenso. Antes eu pensei que o problema era sociologia. Não, o problema é redação. Tá? Oi, alguém te chamou? Oi? Fizeram pergunta se o tema da redação da UEL é parecido com o do Enem. Não, porque assim, a redação do Enem... Pô, velho, é muito ruim fazer aula gravada, né? Mas assim, se você tem a receitinha do Enem e você reproduz ela na prova, você consegue tirar 800 para cima. A UEL não tem receita. A UEL tem vários temas de redação diferentes. Continuação de redação, por exemplo, no ano passado, era para você continuar a redação. Teve muita gente que começou uma redação do zero. Meu Deus, é porque eu sou fiscal de prova. Eu pegava as provas, eu quase infartava assim, ó. Ah, é para eu começar do zero para continuar daqui. Deu. Faz isso, não perguntes para mim. Por quê? Porque a UEL ela é versátil nesse sentido. Ela tem vários gêneros de redação. Vocês estão aprendendo isso nas aulas de redação, tá? Então, o vestibular da UEL, no sentido de redação, ele é muito distinto do Enem. O Enem ele é muito engessado. A UEL ela é maluquinha da cabeça. Tudo bem? Na redação, tem que colocar título nas provas da UEL? Se tiver espaço lá escrito, espaço de título, aí tem que colocar. Se não tiver, não precisa. Só se você quiser. E aí depende do gênero. Tem gênero que você precisa e tem gênero que você tem a opção. Tá? Sou. Mas aí eu só recebo a prova na hora igual vocês. Eu não tenho resposta, viu? Não vem não. Não tem resposta. Não tem. Que se eu tivesse... Orra, vocês acham que eu ia estar careca ainda? Orra. Não, a redação é uma área distinta. Da específica, são 3 questões dissertativas para cada. Redação é um tema de redação para todo mundo. Depende, porque a UEL é safada, ela pode cobrar de 2 a 3 temas de redação. Na verdade, no edital anterior, ela colocava que podia cobrar até 4. Ela nunca cobrou 4. Então, é uma roleta russa. A gente não tem edital, a gente não sabe o que esperar. Tá bom? A gente não sabe se a gente vai lutar contra o Mike Tyson ou se a gente vai lutar contra o Bambam. Entendeu? Ela vai lançar lá. Não, eu falo pra vocês esperarem o pior. Porque daí chega o menor, o mais de boa, você fala assim, mas é só o Bambam, dá pra ir pra cima. Foram 2 pessoas, né? Se eu não me engano, sim. Mas nunca cobraram 4, tá bom? E a gente tem que ver o edital. Se não tem edital, a gente não sabe o que vai ser. Não vai não. Para a classificação, o que vocês precisam saber para serem classificados no vestibular? Primeiro, taxa de acerto mínimo de 25% das questões gerais. Aumentou. Porque, na verdade, eu acho que não. Porque era 15, continua. Né? Porque, 60 questões, 25% de 60 é 15. Então, para você ser classificado, para eles corrigirem as suas questões específicas e a sua redação, você tem que acertar no mínimo 15 questões das questões gerais. Tudo bem? Tá? Não vai dar tempo nessa aula. Mas... eu tô com vergonha de gravar essa aula, porque eu só tô dando... Se outros professores verem minha aula, eles vão ficar decepcionados comigo. Mas, vou ensinar você a chutar. Tá bom? Tem um coleguinha aí do ano passado que o safado não sabia 20 perguntas. Ele chutou as 20, das 20 ele acertou 15. Só confiar no pai. Vocês vão passar. Fala, meu anjo. De 60. De qualquer... Para ser corrigido no segundo período. Mas aí... É aí que tá. A gente não sabe o edital. Porque o que acontecia? Para você passar para a segunda fase, tinha a nota de corte. Essa nota de corte, por exemplo, medicina, o cara tinha que acertar 30 e caceta. Aí, se ele tirasse a menos, ele não ia para a segunda fase.
Agora a gente não tem edital. A gente não sabe se eles vão considerar também esse segundo dia para corrigir. Porque o correto era separar a primeira e a segunda fase. E aí vocês viram, redação é 30% da nota. Pô, se você tira uma nota ótima na redação, às vezes você consegue bater de frente com um cara que foi bem nos objetivos gerais. Então a gente não sabe como que vai ser esse critério no edital. A gente ainda tá no limbo. Oi. Vai facilitando. Que horas são? 4 minutos. Vai ter que ficar para a próxima aula. Próxima aula eu ensino os macetes. Tá bom? É só pra postar esse. Só para postar? Fazer um... Não posta esse. É pior, né? Vai pra concorrência, né, rapaziada? Mas isso daí vocês... Pera aí. Vou terminar aqui, daí eu faço a técnica. Pode ser? Vou terminar aqui, daí eu faço a técnica. Tudo bem? Regras base para ser classificado. Primeiro, não ter zerado nenhuma, ou não ter zerado a proposta de redação, nenhuma delas. Ou seja, se uma questão está falando sobre questões sociais, questões econômicas, políticas, e você fere os direitos humanos, você fala que tal grupo social merece morrer, você zera a prova. Se você comete um crime contra outros indivíduos, você zera a prova. Tipo assim, o cara tá corrigindo e fala assim, ó, falou bosta, 0. E você é desclassificado. Tudo bem? Então tome bastante cuidado os termos que vocês vão usar. Se você está com uma cabeça um pouquinho fechada ainda, e você ainda não abriu a sua cabeça durante minhas aulas de história até o vestibular, pelo menos segura esse monstrinho que você tem dentro ali na redação, porque senão você vai ser reprovado, você vai ser desclassificado. E aí depois você vai gravar um vídeo falando, é o UEL, comunista, que não deixa a liberdade espiritual. Então, por favor, bom senso. Tudo bem? Outra coisa que é critério de desclassificação, ter zerado alguma área específica. E aí presta bastante atenção. São 9 questões específicas. 3 de sociologia, as outras 6 nós não sabemos ainda de quais áreas são, tá? Mas, por um exemplo, você fez a questão 1 de sociologia. Você não foi bem, tirou nota 0. Você fez a questão 2, não foi bem, tirou 0. Você fez a questão 3 e você tirou 0,1 ponto, você está classificado. Não quer dizer que você foi aprovado, mas você vai sair lá na lista de espera. Agora, se você gabaritou aquelas outras 6 questões das áreas diferentes, em sociologia você zerou as 3, você está desclassificado. Professor, mas eu tirei nota máxima na redação, eu acertei todas as questões do objetivo geral, e eu só zerei uma área, eu sou desclassificado? Por isso que quando você estiver fazendo prova, vai vir o diabinho e também o anjo do Daniel no seu ouvido e falando, você não tá louco de deixar essa questão em branco, não, né? Sério que você vai deixar em branco? Não, você não vai deixar em branco. Não vai deixar em branco. Escreve alguma coisa aí. Copia o enunciado. Reescreve o texto. Escuta a voz da sua mente, mas não deixa em branco. Não deixa em branco. Por quê? Você pode estar o mais desesperado possível. Você é um ser pensante. Eu não preciso ensinar tudo que você pensa. Você, na sua função cerebral, você faz sinapses, você conecta conhecimentos da sua memória, o que você entende daquele assunto. Você vai ler aquele texto, você tem que entender algo. Aquela questão, aquele cálculo lá de matemática, você tem que pelo menos tirar aquele número e enfiar em alguma fórmula lá. Se você conseguir separar do jeito certo, ele já dá uma parte da nota. Que você não pode entregar em branco. Aluno CPV não entrega a prova em branco, principalmente simulado. Se vocês entregarem questão de história no simulado em branco, gente, eu já não tenho muito cabelo. Vocês vão acabar ferrando comigo. Não dá. Mas vamos supor lá, que em sociologia, em percepção, eu escrevi, mas eu tirei 0 nas 3. Eu sou classificada. Infelizmente. Por isso que você tem que prestar atenção nas aulas. Gente, questões de humanas, a maioria delas, você só tem que sentar, ler. Alguma hora vai sair um peidinho de raciocínio lógico ali que você vai conseguir usar. Professor, quando sair do edital, vão fazer outra aula desse tipo? Vou. Eu espero que os outros professores não fiquem bravos, porque
Às vezes alguém quer fazer isso, eu vou ter que conversar com eles. Oi? Tudo bem, tenta lembrar aí e fala. Mas alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Vocês estão bem? Então, eu sei que às vezes eu falo parecendo desesperado, que vai ser o fim do mundo, mas não é. Ah, sei. E se não der tempo de fazer? Aí tem um outro ponto que eu vou falar. Vou explicar, principalmente para quem tem algumas dificuldades. Eu vou explicar. Tudo bem? Informações sobre inscrição. Daqui a pouco. Pode ser daqui 2 slides? Pode falar deficiência, não tem problema. Não, é outro assunto. É correlacionado com isso, mas também é junto. Tá? Vamos lá. Informações sobre inscrição. Quando você for fazer inscrição, vai aparecer lá a aba Língua Estrangeira. Você só tem 2 opções, inglês ou espanhol. Antigamente podia francês, só que a UEL cancelou o francês, não tem mais. Tá? Então é só inglês ou espanhol. E também, aí que tem um ponto que eu comentei com você, Lu. Necessidades especiais. Professor tem um TDAH. Você pode solicitar para fazer numa sala especial. Professor, eu tenho neurodivergência, eu sou autista. Você pode pedir sala especial. Tudo bem? Mas prestem bastante atenção numa coisa, tá? Você ter direito à sala especial, não necessariamente você está incluso na cota de PCD. Tudo bem? Tomem bastante cuidado com isso. Se você tem o direito de pedir uma sala especial, peça. Porque você sabe quais são as suas dificuldades num ambiente social com muita gente, com barulho, com caneta, com gente abrindo papel chips. Isso incomoda. Incomoda qualquer pessoa. E quando você tem algum quadro assim, isso incomoda muito mais. E você tem o direito de uma sala especial. Tá? Tudo bem? Só falando mais uma coisa, para eu não perder a linha aqui. E prestem bastante atenção. Sala especial, se você tem esse direito, você tem direito a 1 hora a mais de prova. Tá? Tudo bem? Não necessariamente você tem que ficar essa 1 hora a mais. Mas você tem esse direito. Vai ficar não só o aplicador de prova, mas também uma pessoa para te acompanhar para se você tiver algum tipo de dificuldade. Professor, eu tenho dificuldade visual, não enxergo bem. Pede sala especial, eles vão imprimir uma prova gigante para você enxergar. Professor, tenho dificuldade de visão, não consigo ler. Vão chamar uma pessoa para ler a prova para você. Tudo bem? Então, vão buscar isso. Quando sair o edital, vai ter lá marcadinho. Às vezes não é tão bem marcado. Mas tentem buscar. Liga lá na COPS, tira dúvida. Deixa ele falar primeiro, que ele estava com a mão levantada. Eu ia fazer uma piada. Qual que é a piada? Eu tenho dificuldade em matemática. Eu posso chamar alguém para fazer a prova? Quem dera. Fala. Enem também, Enem também. Tudo bem? Quando será? Não sabemos ainda. Ainda não foi determinada a data da inscrição, tá? E a previsão? Previsão é em julho. Na verdade, em junho até julho, tá? Eu marquei aqui errado, porque a prova vai ser lá em setembro, novembro, para alguns grupos, tá? Então a gente vai ter aí no meio do ano essa instabilidade, quando que vai ser a inscrição. E eu faço isso comparativo do ano passado. Que horas são? Vocês querem que eu continue ou que eu deixe para a próxima aula? A galerinha da tarde quer que eu continue? Tá. Aqui, ó, no PDF da aula, vai ter esse link aqui. Clica lá. Lá vai ter uma lista de todos os documentos necessários para pedir a isenção do vestibular. Tá bom? Isso se você... Aqui, ó. Nesse link. Eu vou mandar lá no grupo. Aí lá no grupo... Você clica no link e vai abrir a lista. Uau! Então, e aí, ó. Nessa lista é a lista do ano passado. Eu estou utilizando ela como parâmetro. Lembra? Não saiu o edital ainda. Tudo bem? E também o cursinho da UEL está fazendo trabalho junto com o SEBEC e o COPES para facilitar esse processo de isenção de taxa do vestibular para vocês. Professor, isso está 100% certo? Você sabe de todas as informações? Não sei. Mas nós estamos trabalhando para isso. Quando sair o período de isenção, a gente vai divulgar. A gente vai estar lá na secretaria ajudando vocês. E principalmente, se tiver o vínculo direto do CPV e a COPES, a gente facilita isso. Mas tentem, pelo menos, conhecer a lista. Se você tiver algum documento que você ainda não tem, tenta emitir ele agora, para não esperar o último dia de inscrição e ir atrás dos documentos. Tudo bem? Continuando.
Preparação da prova. Antes da prova, o que você tem que pensar, o que você tem que fazer, tá? Antes da prova, você tem que vir nas aulas do cursinho, lógico, tá? Se você quer passar, você tem que vir no melhor cursinho de Londrina. Segundo, você tem que conhecer o lugar de prova. Saiu o cartão de inscrição, o local de prova, você vai lá colocar o endereço no Google Maps. Você vai ver primeiro o portão de entrada. Quer um exemplo? Ano passado eu trabalhei na Unifil. E a Unifil tinha a Unifil 1 e a Unifil 2. A Unifil 2 era lá no Colégio Londrinense. E a Unifil 1 era a Universidade Unifil. O tanto de gente que correu para o Colégio Londrinense querendo fazer a prova e na verdade era o outro campus, se a pessoa fizesse isso em cima da hora e ela fosse descobrir, ela rodou. Então você saber isso antes pode te ajudar no momento de desespero. Você não pode descobrir o lugar de prova quando você chega no lugar. Conhece ele antes. Vê no Google Maps. Se você está com paciência, vai de carro lá, dá uma passeada, vai de moto, olha lá o portão, vê se é fácil entrar, se não é, vê se tem mais de um portão, porque normalmente colégio tem 2 ou 3 portões de entrada. Às vezes um portão está fechado. Você tem que saber onde que é o outro. Não vai ramelar. Por favor, não fazer a prova porque você não sabe onde que entra é triste. Eu conheço, teve um amigo meu que estava fazendo cursinho comigo, ele não fez a prova porque ele não sabia onde que entrava. Tá? Separação de... também tem outra coisa, o aulão pré-vestibular. Aqui no cursinho a gente faz um aulão preparando vocês para a prova. Vão ser todas as disciplinas, a gente vai fazer recapitular, a gente vai fazer umas apostas do que vai cair. E tá gravando, né? Vou falar para vocês, não manda para ninguém de fora. Aqui no cursinho, isso aqui, galera de exatos vai me ajudar. Nós temos 50% de êxito na aposta nas questões. Então, por exemplo, se eu falar assim, vai cair Revolução Francesa, é 50% de dar certo. Por quê? Ou cai ou não cai. Então, você tem que vir na aula para ver. Se cair, a gente avisou. Se não cair, eu falei que era 50%. Tudo bem? Quarto ponto, separação de material. Caneta preta. Não é caneta azul. Tá bom? Deixa o Emanuel Gomes com a caneta azul. Você é caneta preta. Por quê? A correção ela é por computador. O computador ele reconhece a tinta preta, não a tinta azul. Se você usar a tinta azul, a máquina pode não reconhecer. Então usa caneta preta. Tudo bem? Leva 2, 3, leva mais. Sempre vai ter gente desesperada lá na porta da prova. E aí você vende a caneta por 15 conto que a pessoa vai pagar. Sempre dá. Tá? Lápis, borracha. Professor, tem prova, tem fiscal que não deixa usar lápis e borracha. Tem, mas tem fiscal que deixa. E aí você vai na aposta ali. Tudo bem? Água e lanche, leva, tá? Dependendo, se você for uma pessoa muito inspirada, leva aquele, sabe aquele, qual que é o nome? Cebolitos, que tem aquele cheiro gostoso, que abala todo mundo da sala, entendeu? Traz os cebolitos pra já pegar a concorrência já. Tô brincando, faz isso não, tá? Mas, uma coisa, é comida leve, não vem comer uma feijoada antes da prova. Tu vai dormir, não vai num churrasco antes. Não traz uma marmita na sala, tudo bem? Senão vai dar um revestreze dentro da barriga, você já vai estar nervoso, você vai passar metade da prova no banheiro, tudo bem? Não leva bis, não leva bis também. Água, lanche, também lembre de levar um chiclete. Gente, não sei vocês, mas minha vida funciona muito bem quando eu tô mascando ou quando eu tô bebendo alguma coisa. Eu tô montando aula, eu tô tomando uma coquinha, eu tô comendo um prato de comida, é uma delícia você fazer algumas coisas comendo, bebendo. Ele diminui a sensação, a ansiedade. Isso, também. Porque, como o seu cérebro entende que você está comendo, você não está ansioso. Então, isso mesmo. E chocolate. Chocolate, gente. Lembra do Harry Potter? Lembra do professor dando chocolate pro Harry, depois dele encontrar um dementador? Se funciona com dementador, por que não vai funcionar com vestibular? Remédio? Pode. Depende do remédio. E aí você vai ter que conversar com os psicólogos. Tá? Também tem a galera de medicina aí, a Alice de matemática, ela já tá indo pra medicina e ela consegue ajudar. Mas toma cuidado. Energético, algumas coisas, você tem que se conhecer, tá? Se você já é uma pessoa muito agitada, não vai tomar um energético, porque senão você vai ficar assim na prova. Tá? Oi, dona Luana. Você queria falar alguma coisa? Não. Eu tô vendo coisa. Então. Durante a prova, primeira coisa, você vai folhear a prova. Recebeu a prova, depois que o fiscal liberou você folhear, você vai mexer, página 1, página 2, página 3.
Se familiariza com ela. Aquilo ali não é o diabo na terra. Aquilo ali é o caminho para o seu sonho. Tá bom? Você vai ser uma advogada, você vai ser uma médica, você vai ser um engenheiro, você vai ser um professor de não sei o quê, por conta daquele papel. Então, vira amigo daquilo. Dá um carinho, sente o calor, que aquilo ali tá um pouquinho quente, que foi impresso recente, cheira ela. Você vai lembrar dela daqui a 20 anos, pô, eu virei um engenheiro por conta dessa prova. Tá? Então não tem que ter medo. Olha ela, e aí você vai olhando a prova, você vai ver aquela imagem que o professor de história usou na aula, você fala assim, isso daqui eu sei responder. Você vai ver aquele negócio escrito. Tá torcendo o cara. Na verdade, eu que tô soltando. Você vai ver que lá na prova vai estar escrito, pergunta sobre Sócrates. E aí você vai lembrar das aulas do Samuel, você fala assim, essa daqui eu vou amassar. Então vai ser fácil. Tudo bem? Então se familiariza com ela, conhece ela primeiro. Depois, você vai definir a ordem de prioridades. Conheça a si próprio, pensa. É melhor eu ter a primeira experiência com a prova, sendo ela negativa ou positiva? Positiva. Então você vai pegar as questões específicas, você vai ver, história, o professor Daniel, ele deschavou história para mim. Eu sei tudo de história. Eu vou fazer primeiro de história. Agora, aquela disciplina que eu tenho dificuldade de matemática, eu acho que eu vou deixar para depois. Por quê? Você não pode ter a primeira experiência com a prova sendo negativa. Você tem que pensar nela de uma maneira positiva. Porque se a primeira é negativa, você vai esperar que tudo seja ruim. Então, primeiro escolhe, pensa quais são as áreas que você tem mais afinidade. Responde uma delas, e aí você vai para outra área. Porque lembra, você não pode zerar. Se o seu problema é tempo, faz uma pergunta de história, faz uma de sociologia, depois faz uma de geografia. E aí depois volta história, sociologia, geografia. História, geografia, sociologia. Pronto. Se organiza, você tem que se conhecer. Eu não posso dizer o que é melhor para você, porque você tem a sua subjetividade. Você tem as suas características, tá? Então pense, se conheça. Principalmente no simulado, tá? Terceiro, você tem que pedir para sair da sala. Tô fazendo a prova. Tô confuso? Pede para ir no banheiro. Vai lá, sai, Você sai no corredor, você vê que existe um mundo lá fora. Que aquilo ali não é só a prova, que o mundo ainda continua. Você pode respirar um ar, você vai ver um fiscal de corredor. Os fiscais de corredor são os mais bobão, eles ficam assim tentando. Por quê? Porque pra eles, sei lá, parece que a gente tá vendo uma parte do sonho nosso. Tipo, um dia eu fui ali, agora não sou eu. Graças a Deus. Mas, pelo menos, ele tá feliz por você. Então você, eu vou sair um pouco, vou respirar, vou mexer as pernas, vou beber uma água. Tudo bem? Professor, Oi. pode fazer igual você falou anteriormente, que pode fazer uma questão de cada. Isso. Isso já te deixa mais tranquilo e não Sim, gerar a prova. sim, com certeza. Ajuda muito. Tá? Também, beber e comer coisas leves. Leva uma aguinha, leva um Gatorade, um Powerade. Não vai levar um Red Bullzão. Você pode até levar, mas conheça a si próprio, tá bom? Tudo bem? Comer coisa leve. Pega uma barrinha cereal, pega um chocolate, pega um lanchinho natural para comer. Se você é uma pessoa que é tímida, você chega pro fiscal e fala assim, eu posso comer lá fora? Ele vai com você e vai sentar lá fora, se o fiscal for legal. Ele vai sentar com você lá fora para comer. Tudo bem? Mas fala baixinho, porque senão todo mundo vai querer fazer. Outra coisa, contabilizar questões. E aí vem a parte do chute. Que horas são? 54? Ah, tem 6 minutos, dá para fazer. Vocês confiam em mim? Deixa eu ver se tá funcionando. Esses slides. Enquanto tá aqui... Oi. A gente vai receber. Eu vou mandar... Quando acabar a aula, eu vou dar outra aula. Que é... Quando acabar a aula, eu vou dar a aula aqui de noite. E aí, quando acabar a aula da noite, se eu tiver alma ainda, eu vou postar essas aulas lá, tá? Vou postar o PDF da aula da tarde, a PDF da aula da noite e também essa interaula, tá? Você vai dar aula agora? Vou dar aula agora, Daniel. Você me perdoa, meu computador tá uma bosta. Usa o meu. Usa o meu. Não tem como? Eu não tenho agora. Mas, semana que vem, a gente combina pra usar o seu, pode ser? Pode ser. Obrigada. Semana passada eu precisei também. Perguntinha básica, tá? Vamos ver se as canetas funcionam aqui. Quantas questões são na prova de conhecimentos gerais?
60. Normalmente o vestibular da UEL são quantas alternativas? É de A até E. Então são 60 questões. Já vou acender a luz aqui, tá? Você acende aí, por favor? Pode ser todas. 60 questões e são 5 alternativas para cada. Tudo bem até aqui, né? Fez sentido isso aqui por enquanto. Se são 60 questões e são 5 alternativas, o que se espera que o vestibular faça? Que é o padrão que o vestibular da UEL tem feito desde que ele começou. Se eu tenho 60 questões e 5 alternativas, eu tenho que ter uma proporcionalidade dessas alternativas. Porque pensa assim, ó, você já fez prova de múltipla escolha? Você pegou e aí a questão 1 você marcou A. A questão B você marcou A. A questão C você marcou A. Na quarta questão, você vai marcar A de novo? Você vai pensar 2 vezes. Você fala assim, mano, é possível, 4 A seguida. Por quê? Porque isso é algo que é introjetado na nossa cabeça. A gente subentende que não vai ter uma quantidade muito grande de sequências de alternativas. Não entendi, professor. Vou deixar de um jeito mais claro. De 60 questões, são 5 alternativas, certo, Luna? Tá? Então, a gente tem que pensar que tem que ter uma proporcionalidade de respostas. Professor, mas como assim de 60 questões? Eu vou chegar. alternativas? Escuta que eu... 5 respostas ou Não, alternativas? eu vou chegar lá. Espera lá. 60 questões são 5 alternativas. A gente tem que ter uma similaridade de quantidade de alternativas por questão. Então, por exemplo, são 60 perguntas. 60 dividido por 5. 12. Tá? Só para facilitar aqui. 5. 0, 2. Vai dar 0. Tudo bem? 12. Então, o vestibular da UEL segue o padrão que vão ter 12 alternativas A, 12 alternativas B, 12 alternativas C, 12 alternativas D e 12 alternativas E. Então, quando chegar no finalzinho da prova, você vai contabilizar as questões. O que vai acontecer? Você vai aprender umas técnicas, não só comigo, como com a Marina, com outros professores, de como responder pergunta. Você lê a alternativa A, você falou assim, putz, essa alternativa fez sentido. Você coloca um maisinho do lado. Você lê a alternativa B, você fala assim, isso daqui não faz sentido nenhum. Nada a ver esse conteúdo. Então você vai fazer um menos. Você vai para outra alternativa, você vê que ela também não faz sentido, você faz menos. Você vai para outra alternativa, você vê que ela faz muito sentido na sua cabeça. E aí você vai colocar mais. Você falou, pô, tem alguma coisa errada. 2 alternativas certas não deve ser. Você vai ler as 4 alternativas de novo? Não. Você vai economizar tempo. Essas que você marcou menos, você vai acreditar no seu eu do passado que ele entendeu que aquilo estava errado. Então você vai economizar tempo, você não vai reler ela de novo. Você vai ler entre essas 2. Se mesmo lendo essas 2, você ainda está em dúvida, você guarda essa questão. Você vai fazer outra. Você não vai ficar batendo cabeça em uma. Você vai fazer outras. Quando chegar no final da prova, você vai contar. Quantas questões eu marquei A? Marquei 11. Quantas questões eu marquei na B? 12. Quantas questões eu marquei na C? 12. Quantas questões eu marquei na D? 12. Quantas questões eu marquei na E? 12. E aí, faltou só uma questão. A alternativa A, você só marcou 11. Você vai chutar em qual alternativa? A. Tá bom? Ah, professor, mas você acabou de falar que o cara lá, ele chutou 20 questões e ele acertou 15. Como que ele fez isso? Do mesmo jeito. Ele fez a prova, ele só sabia 40 questões, as outras 20 ele não sabia. E aí ele foi no Duni-Duni-T. Só que ele seguiu o princípio dessas alternativas. Se tem 12 de uma, eu não vou chutar nessa. Ah, professor, contei. Teve 13 questões que eu marquei A. Tô reprovado? Não. Acontece. Vai fazer o quê? Segue. Pense pelo lado bom. É 50%. Ou você acertou 12 e errou uma, ou às vezes não. Eu não entendi nada. Eu vou depois mostrar com imagens para vocês. Tá? Próxima aula, interaula, eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais detalhado. Tudo bem? Tranquilos? Um beijo no coração.
tá? Tenha um bom descanso. E para quem for assistir as aulas, boas aulas. Obrigada. Olha, pontual. Quer usar o meu? Não precisa. O que aconteceu com você? Meu computador, ele não tá ficando 5 minutos fora do... Ele tá ficando 1 minuto fora Dizendo da... que ele acertou 55 questões, é isso? É sério? Não, ele tinha a convicção de algumas. Ele foi, mas ele foi bem. Acho que ele... Você lembra quanto que o Eduardo acertou? O Eduardo, não? Tá falando de mulher? É, o safado. Mas ele foi bem, foi Eu bem. tinha 40. Não, é que ele só ia chutar 20. As 40 ele achou que tava certo. Posso pagar emprestado? Pode?